Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Ainda com futuro incerto em relação à economia do Brasil, especialistas afirmam que o ano de 2023 pode ser mais do que interessante para os investidores. Há expectativa de baixa na inflação já para as próximas semanas, como mostra, por exemplo, o Índice Geral de Preços do Mercado, que registrou nesta última semana uma deflação de 0,56%. Com esse cenário, aumentam as chances de diminuição da recessão econômica no Brasil. Sendo assim, empresas, indústrias e grandes companhias podem passar a investir a médio e longo prazo em setores como automotivo, infraestrutura e alimentos. Sobre isso, nosso contato agora ao vivo nesta noite de sábado é com Patrícia Krause, economista-chefe da Coface na América Latina e a Companhia de Gerenciamento e Soluções de Crédito. Patrícia, obrigado pela atenção com a TV Band Vale, com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente noite para você. Olá, obrigada a todos. Vamos começar então falando a respeito da inflação no Brasil. Acredito que a gente já pode prever uma melhoria para as próximas semanas. Há também uma melhoria para o próximo ano. Como é que você enxerga essa relação entre a transição do governo atual para o governo eleito e isso influenciando diretamente para o mercado? Há boas expectativas, um futuro mais promissor, Patrícia? Sim, desde de meados desse ano, a gente viu uma melhora das projeções de inflação, primeiramente devido aos cortes dos impostos, mas também depois a gente começa a ver também uma pressão de preços também no núcleo da inflação e também no atacado, né, por exemplo. Então, a gente entende que a tendência é, de fato, que a inflação perca força tanto para ainda nesse encerramento de ano como no próximo ano, né? Nossas projeções atuais, é claro que a gente tem fatores de certeza, mas atualmente está para o IPCA fechando esse ano em 5,9% e em 5% para o próximo ano. É importante ainda mencionar que esses 5% para o final do ano que vem ainda estaria acima do teto do Banco Central. Então, ainda é uma inflação, de certa forma, elevada, né? A gente também tem alguns fatores de incertezas, por exemplo, o preço de serviços, né? Sempre tem historicamente, um fator de indexação maior, né? Então, ele pode ser mais difícil, uma descompressão maior de preços, né? Além de mais, a parte de alimentos. Embora uma desaceleração da atividade econômica mundial tenda a ter algum efeito sobre os preços de alimentos, como são bens essenciais, ele tende a ser mais limitado do que outros tipos de bens, né? Então, é um fator importante, além da questão climática. Claro, por hora, a gente tem uma estimativa bastante positiva para a safra no Brasil, mas também tem um fator externo. Então, acho que são fatores importantes e, além do mais, nós estamos num momento de transição de governo, né? Então, a gente tem visto, de fato, uma volatilidade maior, né, no mercado, em relação também à questão fiscal. Eu entendo que a gente deva ter mais detalhes adiante, então isso pode ajudar um pouco, mas é um ponto que tem sido salientado pelo Banco Central, né, na ata das suas reuniões, sobre a importância, né, da âncora fiscal, e isso é um ponto levado em consideração. Patrícia, a gente tem visto que há uma previsão aí de recessão na economia no ano que vem para países como os Estados Unidos, por exemplo. Como isso pode influenciar na economia do Brasil? Bom, a nossa projeção atual para os Estados Unidos seria de uma desaceleração de fato, mas a gente não vê um cenário de recessão por hora, né? A gente fala que sairia de um crescimento estimado de 1,7% esse ano para 1% ano que vem. Então, efeitos possíveis, né? A gente vê que, por um lado, acontece que é um grande, com certeza, mercado para nossas exportações, então isso é uma notícia ruim, né? Seria uma notícia ruim também na parte da balança comercial, também como um grande demandante também de produtos, de commodities, tudo também poderia ter alguma influência em relação aos seus preços. Por outro lado, se a economia dos Estados Unidos entrasse numa recessão, uma desaceleração mais importante do que inicialmente esperado, também significaria que o Banco Central, o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, não necessitaria subir tanto a taxa de juros, né, que poderia trazer alguma acomodação nesse sentido, algum alívio em relação ao aperto de juros nos mercados desenvolvidos. Há expectativa de alta no valor do dólar e isso refletiria também diretamente no mercado financeiro aqui do Brasil, Patrícia? Bom, assim, câmbio com certeza é sempre a variável, depende de mais fatores externos e tudo mais. Então, não traçaria um valor específico de câmbio, mas eu diria que em relação o real perante ao dólar, né, eu entendo que
que a tendência seria mais de alguma depreciação, né, adiante, e eu destacaria aqui um fator, primeiramente, a questão da política monetária. Então, o Banco Central brasileiro, ele sabiamente foi muito rápido, né, e reagiu e subiu rápido e fortemente a taxa Selic, né, já ali em março de 2021, e a gente entende que não deveria ter um aumento mais adiante da taxa Selic. Ele já atingiu o seu máximo e com, uma redução bastante gradual a partir do próximo ano. Enquanto nos Estados Unidos, embora ainda não há uma certeza sobre se os Estados Unidos agora vai começar a reduzir o ritmo de aperto monetário ou não, mas a tendência ainda isso é uma coisa que está clara, que ainda vai continuar subindo adiante. Então, considerado o nível de risco, você vai ter um fortalecimento, né, tem uma tendência de aumento de juros no mercado seria baixo nível de risco em relação à nossa moeda. Acho que isso é um fator. Um outro peso em relação ao real, o movimento do real para o próximo ano também, é a questão do preço das commodities também, né, que isso pode também influenciar o câmbio brasileiro. Patrícia, em relação aí ao restante do mundo, o Brasil deve crescer menos em relação aí a esse cenário global no ano que vem? Depende muito do nosso ponto de comparação, né? Para o Brasil, a gente atualmente está com uma projeção para esse ano encerrando de 2,6% e para o ano que vem de 0,2%. Mas a gente revisa esse dado trimestralmente. Então, atualmente, a gente já tem um viés de alta, tanto para a projeção desse ano quanto para o ano que vem. Mas ainda assim, não é uma projeção muito maior do que isso, né? As projeções de mercado atualmente estão em torno de 0,7% para o ano que vem. Então, se a gente comparar o crescimento do Brasil, só uma comparação, para a economia mundial, a gente espera que desacelere de 2,8% esse ano para 1,9%. Então, o Brasil estaria abaixo da média da economia mundial, que a gente espera em 1,9%. Quem estaria pior, né, um cenário mais pessimista do que o Brasil? Então, a Europa, né, a gente vê, de fato, um cenário recessivo na Europa, por estar no epicentro da crise energética. Então, muitos dos seus principais mercados, a gente tem uma projeção de uma leve recessão para o ano que vem. É claro que o fator de certeza é grande. Contrariamente, quem cresce um pouco acima do Brasil, como eu tinha mencionado, os Estados Unidos, em torno de 1%, também não é muito expressivo, mas diria que o fator principal seria a China, né, que, como a segunda maior economia, a nossa estimativa atual é de um crescimento de 4% para o ano que vem, né, que seria alguma aceleração em relação ao crescimento desse ano, né, que está estimado ali em torno de 3,2%, mas ainda assim é uma taxa de crescimento muito aquém do que a China crescia anteriormente. Ok, Patrícia, daqui a pouco a gente volta então para falar mais sobre esse assunto. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Baixa da inflação, expectativa de retomada na economia e também os fortes indícios de abertura de capital além do mercado. Hoje o Band Entrevista recebe a economista-chefe da Coface na América Latina, a Patrícia Krause, trazendo informações mais do que importantes, né, Carol? Exatamente. Voltando então ao nosso bate-papo, né, Patrícia, na sua visão, quais os principais desafios que o próximo governo vai ter em relação à economia? Com certeza o desafio fiscal é o mais claro, né? Então, como acomodar maiores gastos sociais. Está claro que, de fato, há essa necessidade, né, ser visível a todos, mas como acomodar com uma situação bastante apertada fiscal. Então, acho que esse é o grande desafio e que a gente espera que já tenha algum caminhamento ainda esse ano, né, com a PEC de transição. Um segundo ponto adiante é em relação à reforma tributária também. Então, acho que isso também é um tema bastante importante, também tentar simplificar o sistema tributário brasileiro, como também uma forma também de atrair investimentos. Então, acho que isso também seria um ponto importante para o próximo governo, que é uma discussão que já vem aí de bastante tempo, né? Há também uma significativa mudança, os olhos mais voltados para o Brasil, após a mudança e também o encaminhamento de Ilan Goldfein para a presidência do BID. A senhora acredita que isso também já mexe e demonstra uma certa mudança positiva? E também a gente vê aí um cenário, Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, do Banco Central, colocando-se à disposição para ajudar esse governo que foi eleito, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora acredita que com essas mudanças, essas características, há a possibilidade de uma retomada mais forte na economia e os investidores estrangeiros eles podem já começar a investir no Brasil perante essa ótica?
A gente tem visto em relação à política ambiental, por exemplo, um otimismo em relação, né, a uma mudança de comportamento ou de posição, né, e até uma relação a externas também, como que isso poderia afetar positivamente, poderia ter esse efeito. Enfim, mas eu acho que um ponto de atenção também é que a gente está num momento de aperto de taxa de juros, não só localmente, como também no mercado externo, né? Então, isso é um momento um pouco mais complicado para investimentos, né? Embora eu entenda que o Brasil tem claramente também um grande potencial de investimentos, né, a longo prazo. Então, tem um ponto que tem essa questão que pesa negativamente, né, do momento atual de aperto de condições monetárias, que é ruim para o investimento, mas, por outro, a gente sabe que tem um país de mais de 200 milhões de habitantes, forte em commodities e vários outros setores que você pode ter desenvolvimento, como o setor de energia, o setor de infraestrutura, muito a ser feito no Brasil, grandes oportunidades. Então, acho que é importante trabalhar e, de fato, em trazer recursos. Então, os setores da indústria e do comércio vão precisar ter cautela para fazer investimentos no ano que vem. O setor do comércio, de fato, eu acho um ponto de atenção, né? Porque a gente sabe que tem um aperto das condições de crédito e que elas tomam um tempo até serem sentidas. E se a gente olhar alguns indicadores, tem indicadores muito importantes e que dá um ponto de atenção para a parte do comércio para o ano que vem, né? Então, por exemplo, a gente vê o endividamento das famílias no recorde histórico da série, desde de 2005, o número de inadimplência dado pelo Serasa também mostra que está aí num pico de inadimplência, ou também os dados de inadimplência do setor bancário. Então, acho que isso limita um pouco o desempenho do setor de comércio no curto prazo. Como é que fica o setor do agronegócio já para o próximo ano? O agronegócio, que é uma das locomotivas do Brasil, a gente vê o sul do país, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, também São Paulo, Minas Gerais, já na região sudeste, fazendo um desenvolvimento muito importante. Há uma retomada mais do que especial, um investimento mais forte, o agronegócio continuará pujante, Patrícia? O agronegócio tem ajudado bastante nos últimos anos, cenário bastante favorável, ainda que você tenha tido algumas questões climáticas, mas o dado consolidado foram bastante positivos, inclusive também com a questão dos preços favoráveis. A princípio, as estimativas para o ano que vem seguem bastante favoráveis, né, para a produção, mais um novo recorde e nas principais culturas também. É claro que, em relação aos preços, a gente pode ter alguma acomodação de preços, mas ainda assim a gente vai ter, em termos de volume, um resultado bastante positivo. Há algum laninha ali no verão, assim, mas não, por hora, isso não deveria ter um grande efeito sobre o resultado final. Um ponto de atenção é a pressão de custos, que ainda seguirá forte no setor, né, porque a gente tem a questão dos preços dos fertilizantes, né, que segue pressionado e deve seguir. A gente sabe que um dos principais matérias-primas, componentes utilizados, é a questão do gás natural e que tem toda a questão da crise, né, geopolítica no leste europeu, que pesa. Então, eu entendo que o custo vai continuar pressionado, mas ainda assim é um setor que tem um grande potencial no Brasil, né? Patrícia, você acredita que esse cenário assim de uma certa incerteza agora nesse final de ano por conta da mudança do governo acaba gerando aí uma certa insegurança por parte das empresas aí na hora de fazer algum tipo de investimento nesse momento? Olha, eu acho que o maior fator de incerteza e o que leva talvez a empresa a postergar em investimento é a questão da taxa de juros mesmo, que pesa, e a perspectiva que você deve ter de fato uma desaceleração da atividade no curto prazo. Em relação à incerteza fiscal e esse momento também de transição, é claro que é natural que tenha uma indefinição nesse momento, uma incerteza, mas de certa forma não estamos falando de uma transição em governos que não sabe o que você possa esperar, né? Estamos falando você já tem um histórico anterior, então acho que isso não chega a ter um impacto tão grande em relação ao investimento a curto prazo. Acho que é mais essa conjuntura de juros e perspectiva ainda de curto prazo de aceleração. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz a última parada e volta em instantes com novas informações. Você não sai daí. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Band Entrevista deste sábado. Falar sobre economia mais uma vez, a gente está com a Patrícia Krause aqui trazendo informações mais importantes. Queria falar sobre o mercado imobiliário, um dos setores que mais cresceu durante a pandemia da Covid-19. A gente viu as pessoas saindo do trabalho físico e indo para o home office e, claro, o setor aí de construção mais do que dobrou em todo o Brasil. A expectativa de 2023 teremos aí um aumento maior nesse setor, envolvendo construção, siderúrgicas também estão envolvidas nessa temática? Eu espero que tenha alguma desaceleração em relação ao setor. De fato, foi um setor que tem surpreendido desde do pós-pandemia, né? De fato, com a questão, primeiramente, também das pessoas trabalhando de casa, então, estando num espaço maior, quando possível, né? E essa demanda cresceu também. Depois, também, com o retorno aos escritórios, a gente viu que manteve uma resiliência ao setor de construção, mas diante do forte aperto da taxa de juros, né, e depois de um forte crescimento, entendo que a gente deve ter uma desaceleração do crescimento do próximo ano, né? Não espero que tenha um crescimento ainda mais forte. Tem algum setor que você destacaria, Patrícia, que pode apresentar aí um crescimento surpreendente no ano que vem? Setor de serviços, por exemplo, a perspectiva é positiva? Sim. Destaque, é claro que está no momento de desaceleração, então é difícil falar, esse certamente vai ser muito mais forte, mas alguns setores eu entendo que tem uma tendência maior de crescimento. É a parte de serviços, eu acho que ainda tem algum espaço para uma recuperação de serviços ainda depois da reabertura. É claro que já recuperou muito, já está bem acima do patamar pré-pandêmico, mas ela não é igual, ela não é homogênea entre os seus segmentos, né? Então, por exemplo, a parte de serviços das famílias ainda é um pouco mais atrasado, então com algum espaço maior também de crescimento. Acho que a parte de energia vai continuar com expansão. O setor agrícola, como a gente mencionou, também um forte potencial. A parte de tecnologia, a gente tem aí a transição de 5G e, claro, a conectividade cada vez maior, então também é um setor que tem potencial de crescimento. Você comentou agora há pouco, Patrícia, em relação ao setor pós-pandêmico. A gente está vendo aí uma alta de casos pelo coronavírus, mais uma vez. O mercado já está dando sinais de instabilidade ou não? Olha, de fato, a gente tem essa alta de casos e é um ponto de atenção. A gente não pode dizer que isso não é um risco, mas a princípio eu acho que isso não é um principal fator de risco, não é uma coisa que esteja assim precificada. Eu acho que o principal em relação ao Covid nesse momento é o olhar sobre a política de Covid na China, né? De fato, como será a reabertura, né? Acho que é o grande receio e é o que tem causado mais volatilidade ao mercado. Então, tem sido visto algumas comunicações um tanto mistas, né? No momento, uma hora fala em reabertura, outra em aumento de casos por lá e com isso mais fechamentos. Então, é difícil dizer qual é a força que prevalecerá, né? Eu entendo que o próximo ano deveria ter um afrouxamento das políticas, até pelo aumento da vacinação, mas isso sim, com uma segunda maior economia do mundo e grande demanda de commodities, isso traz um receio e tem causado volatilidade, né? Patrícia, falando ainda sobre economia e as perspectivas aí para o próximo ano, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí, pensando mais na população em geral, que pensa em investir, mas não sabe que caminho seguir. Que tipo de dicas você pode dar para esse tipo de pessoa? Acho que primeiro é sempre tentar ler o máximo possível e tentar se informar, e cada vez mais a gente tem material a respeito, né? E acho que isso é bastante importante. A gente está num momento também que a taxa de juros está bastante elevada e que a gente tem a perspectiva de que a inflação vai continuar caindo, então a renda fixa, né, continua bastante atrativa e é claro que tem um risco considerado relativamente menor, e principalmente para quem não tem tanto tempo, tanto conhecimento em relação ao assunto, né? A gente tem aí uma informação em relação ao setor automotivo. E esse é um setor que muito chama a atenção, Patrícia, porque a gente viu uma debandada no último ano aqui, por exemplo, da Ford, na região do Vale do Paraíba, onde a gente estava conversando. Ela saiu para ir para um parceiro econômico que é a Argentina. Decidiu desinstalar aqui
os seus negócios na região de Taubaté, na região do Vale, e foi para o nosso parceiro comercial. A Chery Motors também já garante que não vai ficar aqui por muito tempo, já desinstalou pelo menos 85% da fábrica de Jacareí. É uma tendência as empresas, grandes companhias automotivas saírem do Brasil, ou com essa reformulação de governo de transição, há a possibilidade de muita gente chegando para investir dentro do território nacional, Patrícia? Eu não acredito que a gente deva ver muitos movimentos de saída do Brasil, porque ainda o Brasil é um grande mercado consumidor, então entendo que as empresas podem ter ajustes e mudanças de estratégias até globais e com isso tem alguma mudança, mas não entendo que isso deva ganhar mais força adiante, né? Eu acho que, a princípio, o setor automotivo ainda tem alguns desafios no curto prazo importante, né? Então, primeiramente, a gente tem a questão de restrições de oferta, com a questão de escassez de semicondutores, isso ainda é uma realidade, mas tem perdido força no Brasil e mundo afora, mas, por outro lado, a gente também espera um desaquecimento da demanda, né? Isso já vem ocorrendo. Então, de um lado, deveria ter algum balanço maior entre demanda e oferta, mas, por outro, como de fato a gente tem as condições de crédito que têm jogado contra nesse momento, não espero um crescimento expressivo no curto prazo, mas olhando, né, as empresas certamente não vão olhar no horizonte de curto prazo, olhando no horizonte de longo prazo, não espero que tenha desinvestimentos importantes no Brasil no curto prazo. O que a gente espera é que o Brasil ele consiga essa retomada econômica mais gradativa possível e mais rápido possível. Quero agradecer a Patrícia Krause, que gentilmente atendeu o jornalismo do Grupo Bandeirantes nessa noite de sábado. Até uma próxima oportunidade, Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela entrevista. Com certeza contribuiu aí para muita gente. Obrigada. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. A gente se encontra novamente no próximo sábado, às 6:50 da noite. Bom fim de semana, até lá. Um excelente final de semana para você. Curta bastante seu sábado.